Você já se sentiu paralisado pelo medo? Diante de um problema tão esmagador, uma dificuldade tão gigante, que a única resposta do seu corpo é recuar? Por 40 dias, uma nação inteira de guerreiros viveu este pesadelo. Um gigante zombava de sua força, humilhava sua fé e prometia a aniquilação. O medo tinha um nome, e ele se chamava Golias. Este é o Vale de Elá, mais que um campo de batalha, uma fronteira viva entre dois mundos. O destino de duas nações se suspende sobre esse chão. De um lado, os filisteus, guerreiros do mar, mestres da guerra, forjados em ferro e disciplina. No coração de seu exército, havia um trunfo, um monstro invencível. Do outro lado, Israel. Liderados por Saul, seus homens eram valentes, mas agora viviam presos num ciclo de terror. Por 40 dias, 2 vezes ao dia, o mesmo ritual. O campeão filisteu descia ao vale. Golias, de Gate, um gigante com quase 3 metros de altura. Coberto por mais de 50 quilos de bronze, seu corpo era uma fortaleza ambulante. Sua lança, como o eixo de um tear. Apenas a ponta de ferro, pesava mais de 7 quilos. E sua voz era trovão, carregada de desprezo. Ecoava por todo o vale como uma maldição. Porque saíram para lutar, escolham um homem, que venha até mim. Se ele me vencer, seremos seus servos, mas se eu o vencer, vocês nos servirão. Essa era a guerra antes da guerra. Uma batalha pela alma de um povo, uma nação inteira. Refém do medo provocado por um único homem. Longe do vale do medo, a vida seguia seu ritmo. Em Belém, o filho mais novo de Jessé, um jovem chamado Davi, cuidava das ovelhas de seu pai. Ele não era um soldado. Sua armadura era a sua túnica, sua arma era uma funda, e seu campo de batalha eram as pastagens onde protegia seu rebanho de predadores. Ele não conhecia o gigante, mas conhecia profundamente o seu Deus. Quando Davi chega, ele encontra o exército em formação de batalha. O ar, que deveria vibrar com coragem, estava denso de pavor. E então ele ouve. Pela primeira vez, ele escuta a voz arrogante do gigante filisteu. Ele vê os soldados de Israel, os homens mais valentes da nação, recuarem em terror. Quem é esse, pagão, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando Davi chega, ele encontra o exército em formação de batalha. O ar, que deveria vibrar com coragem, estava denso de pavor. E então ele ouve. Pela primeira vez, ele escuta a voz arrogante do gigante filisteu. Ele vê os soldados de Israel, os homens mais valentes da nação, recuarem em terror. Diante de Saul, Davi não se encolhe. Ele fala com a mesma convicção. Davi diz: que ninguém perca a coragem por causa deste filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Saul diz: você não pode lutar contra esse homem. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi não via a situação com os olhos da lógica humana. Ele via com os olhos da fé. Uma fé forjada em experiências pessoais. Naquele momento, Saul entendeu. A coragem de Davi não era arrogância, era uma confiança profunda. Uma faísca de esperança se acende nos olhos do rei. Saul, levantando-se com uma nova resolução: vá, e que o Senhor esteja com você. Impulsionado pela fé contagiante de Davi, Saul faz o que qualquer líder militar faria. Ele oferece o melhor equipamento disponível. Sua própria armadura, forjada para um rei, o símbolo máximo da força de Israel. Por um momento, vemos a imagem de um novo guerreiro sendo criado. Davi, voz respeitosa, mas firme. Não consigo andar com isto. Não estou acostumado. E aqui, Davi toma sua decisão mais ousada. Ele recusa a proteção do homem para confiar inteiramente na proteção de Deus. Ele não venceria essa batalha como uma imitação de Saul. Ele a venceria como ele mesmo, um pastor que confia em seu Deus. Despido de qualquer armadura humana, ele caminha em direção ao território inimigo. Sua confiança não estava no bronze nem no ferro, mas na convicção que queimava em seu peito. No riacho, ele se abaixa e executa uma tarefa simples, quase ritualística. 5 pedras lisas, a arma de um pastor. Para o mundo, um ato de loucura. Para Davi, a munição da fé.
Com suas armas escolhidas e seu coração firmado, ele se vira e começa a caminhar em direção ao centro do vale, em direção ao gigante. O gigante olha para o seu oponente. Ele não vê um campeão, um guerreiro, um igual. Ele vê um menino pastor com um cajado. A ofensa é tão grande que ele explode em uma gargalhada de escárnio que ecoa por todo o vale. Voz de Golias. Grave, cheia de zombaria e raiva. Por acaso sou algum cão para que você venha a mim com paus? Venha aqui, e darei a sua carne às aves do céu e às feras do campo. A maldição do gigante paira no ar. Mas Davi não recua, ele não se encolhe. Ele dá a sua resposta, e suas palavras se tornam um dos maiores manifestos de fé de todos os tempos. Esta não é uma batalha de carne e osso. É uma batalha espiritual. Davi, com uma voz poderosa, projetada para todo o exército ouvir: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A fé se torna ação. Enquanto Golias ainda processava a audácia do jovem, Davi já estava em movimento. Anos de prática protegendo seu rebanho, cada detalhe de seu ofício de pastor, tudo o levou a este único e preciso momento. Um único tiro. O gigante caiu. O símbolo do medo, da arrogância e do poder invencível foi derrubado por uma pedra e pela fé de um pastor. O silêncio chocado dos dois exércitos é quebrado pelos gritos de triunfo de Israel. O gigante caiu. O símbolo do medo, da arrogância e do poder invencível foi derrubado por uma pedra e pela fé de um pastor. O silêncio chocado dos dois exércitos é quebrado pelos gritos de triunfo de Israel. Davi corre até o gigante caído, desembainha a própria espada de Golias, uma arma maciça em suas mãos. E com um ato final e definitivo, encerra a batalha. Os filisteus, vendo seu campeão morto, entram em pânico e começam a fugir desesperadamente, com o exército de Israel em seu encalço. A história de Davi e Golias não é apenas sobre um gigante de pedra e um pastor corajoso. É sobre os gigantes que enfrentamos todos os dias. O seu gigante pode não ter 3 metros de altura, mas ele é real. Pode ser um medo que te paralisa, uma crise financeira que parece insuperável, um vício que te aprisiona, ou uma voz na sua cabeça que diz que você não é bom o suficiente. Por 40 dias, os guerreiros de Israel olharam para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Então, o que a coragem de Davi nos ensina hoje? 3 lições poderosas. Primeiro, sua história importa. Davi não tinha experiência militar, mas ele tinha a memória dos livramentos contra o leão e o urso. Quais são os leões e ursos que Deus já te ajudou a vencer no passado? Lembre-se deles. Sua fé não é cega, ela é construída sobre um histórico de fidelidade de Deus na sua vida. Segundo, use as armas que você conhece. Davi recusou a armadura de Saul porque não era dele. Ele venceu com o que tinha, uma funda e a sua fé. Muitas vezes, tentamos lutar nossas batalhas com as armaduras dos outros, as estratégias, os talentos, as palavras de outra pessoa. Deus te deu uma funda única. Qual é a sua? Use o que ele já colocou em suas mãos. E terceiro, a fé corre. Davi correu em direção ao gigante. A fé não é passiva, ela age. No momento em que você se move, no momento em que você dá o primeiro passo em direção ao seu medo, confiando não na sua força, mas na de Deus, o gigante começa a ruir. A pedra não matou Golias. A fé que lançou a pedra, sim. A mesma fé está disponível para você hoje, para enfrentar qualquer gigante que se levante no vale da sua vida. A história de Davi nos mostra que dentro de cada um de nós existe a coragem para enfrentar gigantes. Mas cada jornada é única. A história de Davi nos mostra que dentro de cada um de nós existe a coragem para enfrentar gigantes. Mas cada jornada é única. Agora, eu quero ouvir de você. Comente aqui embaixo.
Qual parte desta história mais falou ao seu coração? Foi o medo paralisante do exército? A fé indignada de Davi? A decisão de usar suas próprias pedras? Ou a vitória final contra o impossível? Sua história e sua reflexão podem ser a força que outra pessoa precisa ler hoje. Vamos construir uma comunidade de fé e coragem, juntos.